Bom, pessoal, deixa eu tentar voltar aqui de onde eu parei. Bom, nós estávamos tentando aqui provar o Teorema 2, eu vou continuar a prova, tá? Para você ver o comecinho, é só ver o final do vídeo passado, tá? Então, aqui eu vou pegar um ponto, escolher um ponto qualquer, tá? B pertencente à reta B', então seja Bzão pertencente à B', a reta Bzinho, e um outro ponto Czão, eu vou escolher pertencente à reta C, tá? Lembre que a reta B e C, elas são retas dadas, e eu tenho por hipótese que a reta A é uma reta perpendicular a B, e a reta A também é uma reta perpendicular à reta Czinho, tá? Eu quero mostrar que, dado uma reta qualquer contida nesse plano, uma reta X, tá? Uma reta arbitrária, a reta A vai ser perpendicular à reta X. Se eu provar isso, é porque A vai ser perpendicular a alfa, tá bom? Então, seja B pertencente a B e Czão pertencente a Czinho, tá? Escolhi dois pontos aqui, um na reta B e outro na reta C, certo? Agora, a gente vai ter o seguinte aqui nesse caso. A gente vai ter que... eu vou escolher esses pontos de tal modo, tá? Não são pontos arbitrários, mas são pontos tais que, quando você considera esse segmento daqui BC, ele corta a reta X em um ponto que eu estou chamando de ponto X, tá? Então, ela vai cortar em um ponto X. Basta, como é que você pode tomar esses pontos assim? Basta que você tome esses pontos B e C em semiplanos distintos aqui de alfa determinados por X, tá? A reta X corta o plano alfa em dois semiplanos. Então, se você tomar o ponto B e o ponto C em semiplanos distintos, você vai ter essa propriedade, tá bom? Tá, que BC, eu escrevi assim, tá, que BC intercepta a reta X no ponto Xão. Nesse ponto daqui, tá? Nesse ponto Xão. Bom, do jeito que a gente tomou a reta B, tá? Então, se você considera esse plano beta como o plano gerado por A e a reta B, então deixa eu escrever isso. Seja beta, esse plano aqui, que é o plano determinado por essas duas retas concorrentes, A e B. Então, você tem que a reta B vai ser mediatriz nesse plano beta, tá? Então, B é mediatriz do segmento A', tá? Desse segmento daqui. Certo? Por que ela é mediatriz de segmento? Lembra o que é uma mediatriz, né? Que é só uma observação. Então, se você tem um segmento daqui, por exemplo, AB, então você tem o ponto médio aqui desse segmento, tá? Por exemplo, de tal modo que esse comprimento seja igual a esse comprimento. Então, a gente diz que uma reta M, por exemplo, vai ser mediatriz desse segmento AB, tá? Então, aqui, ó, M é mediatriz. Só relembrando que vocês já sabem da geometria plana, tá? M é mediatriz de AB. Se Mzão, que é o ponto médio, pertence a esse segmento, Mzão pertence a Mzinho, e a reta M for uma reta perpendicular, tá? A reta AB, tá? Tá? E é exatamente o que acontece aqui, né? A gente, do jeito que a gente tomou o ponto A',
o ponto O, ele vai ser o ponto médio do segmento A, e a reta B, ela vai ser uma perpendicular nesse plano beta, tá? Vai ser a perpendicular que passa por esse ponto médio, formando um ângulo reto com a reta A, tá bom? Então, isso implica que... então, deixa eu apagar aqui. Então, você está dizendo que... Opa! Pega a borracha. Então, AB, então, a reta P é mediatriz de A', tá bom? Pelos motivos que eu expliquei aqui, certo? E analogamente, se você considera esse outro plano aqui, o plano, essa reta X, essa reta aqui, então considera esse outro plano aqui, sei lá, o plano alfa, beta, então eu chamar isso aqui de gama, esse outro plano aqui, se você considera se gama for o plano determinado pela reta A e pela reta C, então nesse plano gama, a reta C é mediatriz desse mesmo segmento, tá? Segmento A', certo? Mas você lembra que a mediatriz tem uma propriedade... Desculpa, pessoal. Vocês lembram que a mediatriz, ela tem uma propriedade muito legal, que é essa daqui, né? Ela é o lugar geométrico dos pontos equidistantes dos extremos desse segmento que ela for mediatriz, tá? Então, isso quer dizer que se você pega um ponto P sob a mediatriz, a distância de A até P vai ser a mesma distância de P até B. Mediatriz, ela tem essa propriedade, né? Então, como a gente tomou aqui pontos sobre essa mediatriz, então isso implica que o segmento AB, tá? AB, ela tem a mesma medida, esse segmento daqui, ó, AB, tem a mesma medida que a distância de B até o outro extremo desse segmento, que é o segmento B', certo? B', porque qualquer ponto sobre a mediatriz é equidistante dos pontos extremos, então você tem essa propriedade, e analogamente, por essa propriedade aqui, você tem que vale a mesma coisa para cá, tá? Que você tem aqui a distância de A até C, é a mesma distância que C até a linha, tá? Porque a reta C também é mediatriz do segmento A', agora quando você está olhando no ponto gama, tá bom? Agora, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai formar esses triângulos. Então, você já sabe, por exemplo, que... Então, voltando aqui rapidamente um pouquinho, como é que eu consigo provar esse teorema? Para mim provar esse teorema, basta mostrar que X também vai ser mediatriz, tá? Quando você olha o plano gerado por X e a reta A, basta mostrar que X também é mediatriz desse segmento A', porque lembra, se mostrar isso, acabou, né? Porque eu estou dizendo que esse segmento X vai ser perpendicular à reta A e passa pelo ponto médio, que é esse ponto O. Aí também, tá? Então, para concluir,
basta mostrar que x, que é a reta x, é mediatriz de A', desse segmento. Tá bom? Então é isso que eu quero provar. E para provar isso, eu vou provar esse resultado, tá? Lembra que esse ponto x é um ponto genérico de interseção aqui que eu tomei, tá? Então, se eu conseguir mostrar que a distância de A até x vai ser a mesma distância de x até a linha, eu vou ter mostrado essa afirmação daqui, que x é mediatriz de A', porque, de novo, o que é a mediatriz? A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos equidistantes dos seus extremos. Então, vale a ida e vale a volta, né? Quando a gente fala em lugar geométrico, né? Ou seja, se você pega um ponto sobre a mediatriz, automaticamente ele vai ser equidistante dos pontos extremos. Por conseguinte, se você toma um ponto, qualquer ponto em um determinado plano que é equidistante dos pontos extremos, tá? Então, se P é um ponto do plano, então que é a distância de P até A vai ser a mesma distância de P até B, então automaticamente esse ponto ele pertence à mediatriz do nosso conjunto, certo? Lembrando aqui um pouquinho de geometria plana. Bom, então a gente já tem isso daqui, tá? Então, olha para agora para esses triângulos aqui, para o triângulo ABC, quando você ligou esses 3 pontos, e agora você tem um outro triângulo, que é esse triângulo aqui de baixo, que é o triângulo a linha BC, tá? Então, eu vou fazer a seguinte afirmação. A afirmação é que esses triângulos aqui, eles são triângulos congruentes. Por que eles são triângulos congruentes? Então, eu afirmo que o triângulo ABC ele vai ser congruente ao triângulo a linha BC, tá? Então vamos ver que eles são, por que eles são congruentes. A gente já tinha visto que o lado AB vai ser congruente ao lado a linha B, né? Então a gente já tinha visto isso. Você tem que AC também, pelo mesmo motivo que eu expliquei aqui, ó, AC vai ser igual a C a linha. Então esse lado daqui tem a mesma medida que esse outro lado daqui, tá? E tem esse outro lado aqui comum, tá? Que é o lado BC, tá? Então, pelo caso você descreve isso daqui, de fato isso vai ser verdadeiro, pelo caso L, né? Então, você tem, deixa eu só escrever aqui para ser cuidadoso, né? Então, você tem AB igual a mesma medida que a linha B. Você tem também que AC vai ter a mesma medida que a linha C. E você tem também o outro lado BC comum. Então, tem 3 lados congruentes, implica que, pelo caso lado, esses 2 triângulos eles são congruentes, tá? Mas se esses 2 triângulos são congruentes, então, automaticamente você tem o seguinte, tá? Você tem que esse ângulo daqui, que é o ângulo ABC, esse ângulo daqui, ó. Então, isso implica que os ângulos opostos aos lados congruentes são automaticamente congruentes, tá? Então, esse ângulo, o lado AC, ele se opõe a esse ângulo daqui BC, tá? Então, você tem que esse ângulo aqui converte-se B, tá? Então, só para ficar claro que é um ângulo, eu vou escrever aqui como sendo A, B, C, tá? Dizendo que é o ângulo formado por esses 2 segmentos de reta, converte-se em B, tá? Então, esse ângulo daqui vai ser congruente a esse ângulo que está aqui embaixo, certo? Então, vai ser congruente, tem a mesma medida que a linha BC. A linha BC. Deixa eu ver se é isso aqui. A linha BC converte-se aqui também no ponto B, tá? Mas, ó, o ponto X,
o ponto X, esse ponto X aqui, ele tá sobre esse segmento de reta BC aqui, tá? Então, se você olha para o ângulo ABX, ele vai ser o mesmo que o ABC, porque o ponto X está no segmento de reta BC, tá? As retas que eu estou tomando vão ser as mesmas, tá bom? Então, isso implica que o ABX vai ser igual ao ABX vai ser igual ao a linha BX, tá? A linha BX converte-se aqui em X, tá? Mas com essas duas coisas, a gente tem que esses outros dois triângulos aqui, ó, que o triângulo ABX, tá? Vai ser congruente também ao triângulo a linha BX, tá? Então, portanto, logo, você tem que o triângulo ABX vai ser congruente ao triângulo, colocar o símbolo de igual mesmo, tá? Vai ser congruente ao triângulo a linha BX. Certo? Por que esses dois triângulos são iguais? Porque ó, a gente já viu que agora ele tem esse lado daqui igual a esse lado, tá? Tem esse ângulo daqui igual a esse ângulo aqui de baixo e tem a reta BX comum, tá? Então, aqui agora pelo caso lado, ângulo, lado, tá? Eu vou deixar vocês escreverem quais são os lados e os ângulos que são respectivamente congruentes. Eu acabei de falar, mas repitam por gentileza, tá? Então, isso implica em particular que a distância de x até A, ó, como esse triângulo daqui vai ser congruente ao triângulo de baixo, isso implica em particular que os lados opostos a ângulos que a gente sabe que são congruentes vão ter que ser congruentes. Então, isso implica que o lado XA ele vai ser congruente ao lado X', tá? Então, de fato, o ponto X é equidistante desses pontos extremos aqui do ponto A, tá? Então, de fato, como eu acabei de explicar, como a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos equidistantes dos extremos dos extremos de um dado segmento de reta, então isso implica necessariamente, e esse x é um ponto x arbitrário, então isso implica necessariamente que a reta x é mediatriz do segmento A', tá? Certo? Então isso prova o que eu queria mostrar, tá? Lembra essa afirmação? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lembra que para concluir bastava mostrar que a reta x é mediatriz de A'. Você volta para cá para a parte que eu falei isso aqui porque bastava concluir isso, e como eu consegui mostrar isso, então terminou o resultado, certo? Então, tem um critério aqui mais simples para verificar quando deixa eu voltar aqui para o teorema. Então, para verificar que uma reta vai ser perpendicular ao plano, basta que eu verifique que essa reta seja perpendicular a duas retas concorrentes, a duas retas concorrentes do plano, tá? E aí eu consigo o resultado. Automaticamente A vai ser perpendicular a toda a reta que passe por esse ponto de interseção, tá bom? Esteja contida em alfa, claro. Certo? Resultado muito legal, né? Então, vamos ver agora como é que eu posso usar esse resultado daqui para construir, por exemplo, deixa eu ver qual que vai ser a primeira construção. Eu posso construir a partir desse resultado quando
construir um plano que seja perpendicular a uma determinada reta por um de seus pontos, tá? Então, por exemplo, imagina que aqui você tem a reta R, aqui você tem a reta R, tá? Essa reta daqui, opa, ficou meio torto. Deixa eu pegar aqui e ver se fica um desenho mais menos feio. Pronto. Então, imagine que aqui seja essa reta, essa mesma reta aqui, tá? Que é a reta R. Então, dado um ponto A aqui, é o mesmo desenho, só que é o desenho inicial, certo? Dado um ponto A, como é que eu posso construir um plano que passe por esse ponto A e tal que R seja perpendicular à reta a esse plano alfa, tá? Então, como é que eu construo? Como é que eu consigo? Será que sempre eu consigo um plano alfa que passe por esse ponto, tal que R seja perpendicular a alfa, tá? Ou seja, tal que R seja perpendicular a toda a reta de alfa que passe por esse ponto A, tá bom? Que passe por esse ponto de interseção. Então, a gente já viu que para que isso seja verdadeiro, para que esse plano perpendicular exista, basta que eu consiga encontrar aqui, por exemplo, duas retas concorrentes nesse plano, tá? Se eu conseguir aqui duas retas concorrentes nesse plano, tal que a reta R seja perpendicular a essa, forma aqui um ângulo de 90 graus, e tal que a reta R seja perpendicular a essa outra reta R, essa outra reta aqui é, sei lá, T, por exemplo, então a gente já viu que R vai ser perpendicular a esse plano, tá? Então, para construir esse plano, a construção é bem simples. Opa, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou considerar dois planos distintos, secantes, cuja interseção seja a reta R, tá bom? Então, seja R uma reta, como eu escrevi aqui em cima, e A pertencente a R, tá? Um ponto qualquer. Então, tome dois planos distintos, por exemplo, alfa, e esse outro aqui, beta, tá? Então, tome alfa e beta distintos. Tal que ambos contenham, claro, a reta R, e a interseção eu vou tomar mais, tá? Tal que eles sejam secantes em R, ou seja, a interseção entre esses dois planos vai ser a reta R, certo? Tal que alfa interseção beta seja igual a reta R, tá? Agora, no plano alfa, a gente já sabe lá da geometria plana, tá? Que no plano alfa eu posso fazer o seguinte, dado uma reta R de um determinado plano, né? Por exemplo, nesse plano fixado, existe uma única perpendicular, tá? A reta R que passa pelo ponto A, né? Chama essa reta daqui de S, por exemplo. Então, em alfa, tome S, a única perpendicular a R, que passa por esse ponto A dado, tá? Que passa por A, tá? E a mesma brincadeira aqui você faz no plano beta, tá? Então, aqui no plano beta, você pega a única perpendicular, chama essa reta aqui de T, tá? Chama essa reta aqui de T, tá? Tal que esse ângulo daqui de T com R seja um ângulo reto, tá? E a reta T também passe pelo ponto A, certo? Então, pelo mesmo motivo, lembra que, dado uma reta, existe uma única perpendicular
a ela que passa por um determinado ponto, certo? Então, você faz aqui a mesma brincadeira. Por A. Então, em beta, tome T, a única perpendicular, a R, que passa por A. Então, note que essas duas retas ST, elas são retas concorrentes em A. Quem é o plano que a gente vai tomar? Então, basta que você considerar o plano gama, esse plano aqui, que é o plano gerado por essas duas retas concorrentes, ela já tem a propriedades que a gente quer pelo teorema anterior. Tá? Então, seja gama, esse plano daqui, o plano determinado por essas duas retas concorrentes, tá? Então, a gente tem que R, a gente mostrou aqui, né, que R vai ser perpendicular a S, e também nós temos que R vai ser perpendicular a T, tá? Ou seja, R é uma reta que é perpendicular a duas retas concorrentes desse plano, tá? Então, isso implica que R vai ser perpendicular ao plano gama, que é o plano que a gente queria, tá? Esse plano, de fato, vai ser único, e esse ponto A, ele não precisa estar na minha reta, tá? Ou seja, por um ponto, dado um ponto do espaço qualquer e uma reta R, existe um único plano perpendicular que passa por esse... existe um único plano perpendicular à reta R que passa, que contém esse ponto A, tá bom? Vai ser um exercício que vai seguir de alguns fatos, pode seguir de alguns fatos, ou você pode tentar mostrar diretamente também, sem muito trabalho, tá? Mas enfim, no caso aqui o ponto está na reta, é mais simples, esse jeito aqui que eu fiz, certo? Mostrei isso aqui. Bom, agora vamos provar esse outro caso daqui, que é a construção, como é que, usando também o teorema anterior, como é que você pode construir a reta perpendicular a um plano por um de seus pontos, ou seja, inicialmente o que é que você tem? Você tem aqui o plano alfa, tá? Então, esse aqui você tem o plano alfa, e aqui você tem o ponto, um ponto A, pertencente a alfa, tá? A pertencente a alfa. Como é que eu posso... Opa, desculpa. Como é que eu posso construir uma reta que passe pelo ponto A? Vou pegar aqui uma outra cor. Como é que eu posso construir uma reta que passe pelo ponto A e que seja perpendicular, uma reta que passe pelo ponto A e seja perpendicular a alfa, tá? Então, eu quero que existe uma pergunta, tá? Existe R, que R, uma reta do espaço, tá? Tá o quê? A pertencente a R e R perpendicular a alfa, tá? Sim, tá? Por quê? Vamos fazer essa construção dessa reta R. Essa reta R também, usando a construção anterior, a gente vai construí-la aqui, tá? Não é muito complicado não também. A gente vai fazer o seguinte, aqui nesse caso, a gente vai pegar... então, seja alfa o plano e A um ponto em A, tá? Então, deixa eu começar a construção. Então, prova. Aqui é o começo, tá? Vou fazer devagarzinho para quando vocês tiverem, sei lá, dúvidas de como é que escreve e tal. Então, algumas preposições eu escrevo devagar para vocês saberem como é que a gente escreve, como é que argumenta, tá? Para quem ainda tem dúvida em relação a isso. Outras vezes a gente prova também. Às vezes eu não escrevo todos os detalhes, mas eu falo, tá? Então vocês completam os detalhes, que também é um exercício legal, tá bom? Então sejam, na verdade,
A pertencente a um plano alfa e então sejam duas coisas, né? Sejam A um ponto, seja alfa um plano e A pertencente a alfa, tá? Então deixa eu escrever melhor isso aqui. Seja alfa um plano e A pertencente a alfa, tá? Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar duas retas concorrentes quaisquer, por exemplo, aqui a reta S, aqui, e vou tomar em azul aqui a reta T. Duas retas concorrentes que passam pelo ponto A, tá? Duas retas concorrentes em alfa. Então, sejam S e T, retas em alfa, tá? Tá ok. A interseção entre essas duas retas é R interseção. Opa, perdão. S interseção com T seja o ponto A. Seja o ponto A. Tá? Agora você tem o seguinte, tá? A gente tem que, na construção passada, dado uma reta em um ponto, eu construí o quê? Eu construí eu construí, na verdade, um plano que seja perpendicular a essa reta e que passe por esse ponto, tá? Então, eu vou chamar de beta aqui, esse plano perpendicular a S que passa pelo ponto A. E eu vou chamar de gama, esse ponto aqui, esse plano gama que passe pelo ponto A, tá? E seja perpendicular a reta T, tá bom? Esses dois planos. Então, sejam, vou escrever aqui, sejam beta, o plano perpendicular a S, ó, perceba aqui no meu desenho, esse plano beta, ele passa, ele vai ser perpendicular a essa reta R, assim, ó, ele faz um ângulo, de fato, de um ângulo reto aqui com a reta S, e ele passa por esse ponto A, tá? Então, seja beta o plano perpendicular a S, tá ok. A pertencente a S. Desculpa, A pertencente a beta, tá? E aqui eu vou pegar a mesma coisa, né? Seja gama, o plano perpendicular a T, tá? A essa outra reta T daqui, tá? A T, de fato, tá ok. O T, desculpa, tá ok, o A pertence a gama, tá? Então, como esses dois planos aqui, eles têm um ponto em comum, então, como eles têm um ponto em comum, eu tenho que eles são secantes, eu sei que eles têm uma reta em comum, tá? Então aqui eu vou pegar seja R a interseção de beta com gama, tá? Então essa reta que eu quero construir, eu vou tomar como sendo essa interseção aqui entre esses dois caras, não sei, essa interseção aqui desses dois planos, tá? Essa reta. Então seja, opa, vou pegar mostrar um pouquinho para cá, seja S, desculpa, R, né? Que é a reta que eu quero construir.
Então, seja R a interseção de beta com gama. A gente tem um ponto em comum, então tem uma reta em comum, né? A interseção deles, na verdade, é exatamente uma reta. Então, seja R beta com gama, tá? Então, a gente tem o seguinte, que essa reta R vai ser perpendicular a duas retas, que estão no plano alfa, certo? Quem são essas duas retas que estão no plano alfa? Então, deixa eu colocar aqui a afirmação, seja R igual a beta interseção gama, então R Bom, pessoal, lá no final do vídeo passado, deu um problema no áudio, então vou repetir aqui o que eu falei, tá? Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer construir uma reta que seja perpendicular a um plano por um dos seus pontos. Então, você tem um plano alfa, pega um ponto A pertencente a alfa. Será que a gente consegue essa reta R aqui que passa por A e seja perpendicular ao plano alfa, como aqui no desenho? Então, a gente tem aqui o plano em azul, tem o ponto, tem esse ponto A. Como é que a gente constrói essa reta R que passe pelo ponto A e seja perpendicular à reta ao plano alfa, tá? Então, para fazer isso, a gente fez a seguinte brincadeira usando a construção anterior, tá? Então, aqui, perdão. Então, aqui, ó, repare. Eu tenho o plano alfa, que é o plano dado, eu quero construir essa reta R, né? Então, como é que eu vou construir essa reta R? Quero construir essa reta R aqui, tá? Eu vou pegar duas retas concorrentes, quaisquer, em alfa, tá? ST, eu vou pegar duas retas concorrentes em alfa, tá? Tais que a interseção de ST seja esse ponto A dado, tá? Aí veja que na construção anterior, dado uma reta, a minha reta é essa reta aqui em vermelho, dada essa reta S, tá? E um ponto dessa reta, que no caso é o ponto A, eu consigo um plano perpendicular a S que passa pelo ponto A, tá? Então, esse plano daqui foi o plano que eu chamei de beta, tá? Então, eu vou construir esse plano beta, certo? Que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta S, tá? Perceba que no desenho acho que fica claro, né? Que esse plano vai ser perpendicular à reta S, tá? Pelo mesmo motivo, eu tomo um plano gama que seja perpendicular à reta T, tal que o ponto A pertence a gama. Então, o ponto A pertence a essas duas retas distintas. Desculpa, o ponto A pertence a esses dois planos distintos. O ponto A pertence a beta e o ponto A pertence a R. Então, a gente sabe que tem uma interseção entre esses planos secantes. Tem uma reta entre esses planos secantes, tá? Então, chama essa reta de R, tá? A minha afirmação é que R vai ser perpendicular à reta alfa. Como é que eu posso mostrar que R vai ser perpendicular à alfa, tá? Então, aqui a afirmação, se eu mostrar isso, acabou, porque o ponto A pertence a R, e por que A vai ser perpendicular a... Por que R vai ser perpendicular a alfa? R vai ser perpendicular a alfa porque R vai ser perpendicular tanto à reta S quanto à reta T. E pelo primeiro teorema que a gente mostrou, se uma reta for perpendicular a duas retas concorrentes em um plano, então R vai ser perpendicular ao plano, tá? Por que a reta R vai ser perpendicular à reta S? Por quê? Porque R está contido no plano beta e o plano beta é perpendicular à reta S, tá? Lembra que toda reta que passe por esse ponto de interseção aqui, ó, entre a reta S e o seu plano perpendicular, toda reta que passe por esse plano esteja contida em beta,
R vai estar contida em beta, tá? E você tem que o A pertence a beta também, a R, desculpa. A passa por esse ponto de interseção entre a reta S e o plano perpendicular. Então, isso implica obrigatoriamente, pela definição de plano perpendicular, isso implica que R vai ser perpendicular a S, tá? Pelo motivo análogo, como R vai estar contida em gama, e gama vai ser perpendicular a T, tá? E R passa por esse ponto de interseção A, então você tem que R vai ser perpendicular a T, tá? Pelo mesmo motivo, vou deixar para vocês explicarem aqui qual é o motivo, que é o mesmo motivo que eu explico aqui abaixo, tá? Então, terminou a demonstração, né? Porque R vai ser perpendicular a S e a T, e ambas as retas aqui, ó, ambas as retas estão contidas em A, tá? E, estão contidas em alfa e passam pelo ponto A, tá bom? Então, acabou a demonstração. De fato, eu tenho que R tem que ser perpendicular ao plano alfa, certo? Essa aqui é a explicação por que R vai ser perpendicular ao plano alfa, tá? Acho que ficou claro aqui a construção, né? E o que eu expliquei aqui no final do vídeo é que, na verdade, veja que nas construções anteriores, tanto o ponto pertencia à reta, que a gente construiu um plano perpendicular que passava por essa reta, e tanto eu peguei o ponto pertencente a alfa e construí uma reta que seja perpendicular ao plano e passe por alfa, tá? Mas você consegue mostrar que, na verdade, essas construções são mais gerais, tá? Uma observação muito importante essa daqui, tá? Vou sublinhar aqui, uma observação, é que por qualquer ponto do espaço, passa um único plano perpendicular a uma reta dada, certo? Então, por exemplo, por esse ponto A, aqui do espaço, e aqui a reta, por exemplo, R dada, tá? Então, vai existir esse único plano alfa que passe pelo ponto A e seja perpendicular à reta alfa, tá? E por um motivo análogo, dado um ponto qualquer do espaço, esse ponto não precisa estar necessariamente no plano, existe uma única reta perpendicular R, tá? Que passa por esse plano. Isso aqui é uma reta, tá? Essa coisa torta aqui que eu desenho uma reta, eu já não desenho muito bem. Desenhar aqui com esse negócio que eu tenho é pior ainda, tá? Então, dado um plano e um ponto do espaço, então você tem que existir uma única reta R que passa por esse ponto e seja perpendicular ao plano alfa. Como é que você consegue construir? Tem vários jeitos. Você pode tentar mostrar isso diretamente, ou pode usar as duas construções anteriores mostrando esses fatos de aqui, tá? Esses fatos eu vou deixar como uma tarefa da semana. São fatos relativamente simples de mostrar, e com esses 4 fatos de aqui eu vou deixar para vocês construírem essa afirmação daqui, tá? Mostrar a unicidade e mostrar que o ponto não precisa estar necessariamente na reta e no plano, certo? Essas afirmações, ele dizem o seguinte: se uma reta é perpendicular a um plano, toda reta paralela a ela é também perpendicular ao mesmo plano, que é uma noção bem intuitiva, né? Que a gente tem que logo se convence que seja verdade, mas a gente tem que procurar algum argumento para demonstrar isso, tá? Então, se um plano é perpendicular a uma reta, todo plano paralelo a ela é também perpendicular à mesma reta, uma coisa também que faz muito sentido, né? Se pega 2 planos paralelos, se ela corta um plano formando um ângulo reto, ela também vai cortar o outro plano paralelo a ele, né? Então, e se 2 retas distintas são perpendiculares ao mesmo plano, elas são paralelas entre si, tá? E se 2 planos distintos são perpendiculares à mesma reta, eles são paralelos também entre si, tá? Então, eu vou deixar isso aqui como uma tarefa da semana, que eu vou colocar agora lá no Ava, no Moodle, para vocês demonstrarem isso daqui, tá bom? Obrigado, e é isso. Qualquer dúvida, postem no fórum, anotem as dúvidas também, para tirarem no nosso encontro ao vivo de quarta-feira, e façam exercícios, trabalhem bastante. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Um abraço, pessoal. Tchau.